pessoas diferentes, níveis diferentes de possibilidade de escolha. Isso não é... Eu não gosto de usar a palavra livre-arbítrio, porque daí você vai dizer livre-arbítrio quer dizer escolha livre de qualquer influência. Não existe. Como é que eu vou escolher livre do meu passado, da minha genética, da minha influência de cultura ou do que eu já pensei? Não tem como um comportamento do nada surgir, né? Mas eu consigo, com atenção, com mais conhecimento, eu consigo olhar para o meu comportamento e ter escolhas melhores. Então daí eu pensei assim, bom, se esse cara tá pensando isso, mais pessoas devem pensar. E eu tinha uma entrega de comportamento minha muito boa porque eu acredito que eu posso escolher. Mas eu não acredito que eu possa escolher sempre. Eu acredito que algumas vezes eu consigo escolher. Por isso que eu pratico mindfulness, faço terapia e estudo muito. Porque eu acho que quando eu consigo estar atento, consciente, prever as coisas com cérebro saudável e com conhecimento, eu consigo ter melhores escolhas, às vezes. E aí, grande parte das vezes, eu sou influenciado e manipulado sem saber. Inclusive pelo cérebro. Mas eu pensei, seria interessante falar sobre isso, já que... Será que eu tô certo? Será que eu tô errado? Vou pesquisar pessoas que não concordam comigo. Aí eu fui ver lá, li alguns artigos, assisti alguns vídeos, e aí acabou que ficou na mesma, acredito na mesma coisa de antes, assim. Na verdade, eu só aprofundei mais algumas coisas que eu já tinha visto. Coletou alguns argumentos a mais. Coletei alguns argumentos a mais, mas basicamente, assim, é muito difícil de você bater o martelo nessa questão. Então acaba sendo uma questão pragmática. O que eu escolho acreditar? Sempre que eu escolho acreditar no livre-arbítrio em condições certas, eu me dou melhor na vida. Sim. Por exemplo, eu não tô no efeito Dunning-Kruger. Então eu tô vendo a minha real capacidade e eu digo assim, eu poderia não ter vindo hoje, eu poderia ter... Não, tô com medo. Não vou. Eu posso fazer isso. Teoricamente eu posso não ir. Né? Assim como eu posso pegar esse copo agora ou não pegar esse copo. Então, sempre que eu penso, bom, eu tenho algum controle... E eu tenho que descobrir qual é esse controle, em que nível ele é e como que eu acesso isso, eu tendo a me tornar mais confiante, né? Mas eu tendo a entender que eu tenho mais possibilidade de fazer coisas que eu quero. Seja lá o que esse eu quer dizer, né? A consciência é um mistério também. Mas o ponto é, você pode viver uma vida que você acha que você não tem escolha, e você pode viver uma vida que você acha que você tem poucas escolhas. E você pode tentar definir onde elas estão, né? Pô, mas eu acho que tu viver uma vida que tu acha que tu não tem escolhas é um negócio muito triste, né? Porque meio que tu já, tu começa a acreditar nisso, tá, tudo que acontece tu já tá programado pra acontecer, então tu não consegue fazer nada que vai mudar teu pensamento um pouco, não pobre no sentido monetário, mas tipo um pensamento que falta recurso, assim, sabe? Porque, pô, eu tô aqui hoje, a gente começou a gravar o podcast, por quê? Porque a gente quis. Eu podia não ter gastado nem um centavo, a gente não comprar nenhuma câmera dessa aqui e eu tô na minha casa lá coçando o saco com o dinheiro que eu tinha no bolso. Exato. Não, mas eu quero correr o risco pra tentar fazer um negócio que eu acho que vai ser benéfico, tanto pra mim quanto pra quem tá assistindo. É isso que eu penso. Quando você tira a possibilidade de escolha e de responsabilização, você meio que mina muito do que a psicologia tenta fazer. A psicologia tenta fazer com que o indivíduo se responsabilize pelas coisas que ele pode ou deve se responsabilizar, e que ele tente diferenciar isso daquilo que ele não consegue controlar, né? E que ele consiga ter senso de responsabilidade com a pouca liberdade que ele tem, né? Porque também, liberdade sem responsabilidade é tipo um capricho. Eu faço o que eu quero, com quem eu quero, quando eu quero. Beleza, tua vida não vai ter muito sentido daqui a 30 anos. Responsabilidade envolve muito construção de sentido. Eu mantenho essa escolha de novo, que nem eu usei o exemplo, quero dar banho no Miguel todo dia. Por quê? Porque eu quero ser um bom pai, esse é um valor pra mim. Então se você tira a possibilidade de escolha, você tira o valor, porque valor implica olhar e escolher. Se você não tem escolha, você não tem valor. Sim. E aí fica um paradoxo, porque, por exemplo, se você diz assim, eu escolhi acreditar que tudo é determinado. Tá, mas espera aí, se você tá falando do determinismo, você também não escolheu isso. Então você teria que dizer, eu fui escolhido a acreditar que não tem livre-arbítrio. Mas você acreditar no livre-arbítrio ou não é um luxo de quem acredita nele, né? Tem uma frase do William James que ele fala assim, meu primeiro ato de livre-arbítrio é acreditar que ele existe. Eu considero mais útil, assim, na prática, pro indivíduo. Tem algumas pessoas que vão argumentar que não é tão útil para a sociedade. Por exemplo, se eu souber e ter a concepção de que a genética e o comportamento e o ambiente impactam
muito mais do que, ou totalmente. Eu posso dizer assim, beleza, então se eu faço mapeamentos genéticos, esse tipo de coisa, e consigo modular totalmente o ambiente, as pessoas podem não ter depressão, ansiedade, e não ter nenhum tipo de viés político, racial, etc. Só que isso é muito utópico, né? Como é que você vai fazer isso? E aí eu fico pensando, pode até acontecer que isso seja um benefício assim social, né, muito grande. Você conseguir pegar o comportamento e a hereditariedade e aplicar e prever muito bem os comportamentos das pessoas. Só que como que fica o indivíduo nessa história? Porque você não vive, o ser humano ele não vive o ser humano vivendo. Não, você vivendo e você vivendo. Sim. E o ser humano é uma categoria que engloba todo mundo, mas essa categoria ela não sofre. Quem sofre é o indivíduo. Então eu penso, como que você vai ter possibilidade de ação, de melhoria, se você não acredita que tem escolhas? Eu fico pensando, pode até ser, e alguns argumentos são bem bons, assim, dizendo que não existe nenhuma possibilidade de escolha, assim, do indivíduo de ações, e sim tudo determinado. Pode até ser bom para algumas coisas, mas para o indivíduo não vai ser, eu acho, né? Porque a experiência que eu tenho na clínica é quando a pessoa acredita que ela tem escolha, ela começa a caçar essa escolha e fazer elas. E quando, exemplo, por que você veio fazer o podcast? Podia não ter vindo. Imagina se você pensa assim, não, tudo que eu vou pensar foi pré-determinado. Tem um argumento do Sam Harris que ele diz assim, ó, o livre-arbítrio não existe por quê? Porque eu não sei quais vão ser as minhas próximas palavras. Beleza? Eu também não tô controlando a minha mão quando eu mexo aqui, né? Mas não quer dizer que eu não possa dizer, daqui a 15 minutos eu vou levantar e abaixar. Eu posso fazer isso daqui a 15 minutos, né? E aí o Jordan Peterson, que é um outro psicólogo bem interessante, que geralmente briga com o Sam Harris na questão de ideológica, assim, de conversar sobre assuntos, ele vai falar, o livre-arbítrio vai existindo quanto mais próximo do futuro, mais livre-arbítrio. Então, o comportamento lá do teu... daqui a 10 anos, você pode dizer, daqui a 10 anos eu posso tentar fazer isso. Por exemplo, eu sempre quis dar palestras 10 anos atrás. Hoje eu tô conseguindo falar em podcasts. Então, assim, você consegue modular e planejar coisas lá no futuro. Mas no presente, instantâneo, é tudo muito determinístico, né? A minha célula no fígado, ela tá respondendo a batata que eu acabei de comer. Mas eu posso amanhã não comer mais batata. E aí é muito interessante que ele fala, porque o comportamento motor é muito inconsciente. E aí muitas pessoas vão atacar a tese de que não existe uma escolha baseado nisso. Você pede para uma pessoa pegar um copo e marcar num negócio o momento em que ela decidiu pegar esse copo. Só que daí você pode dizer, beleza, mas você não controlou conscientemente pegar o copo, mas o comportamento motor, ele é muito inconsciente, controlado pelo cerebelo. Tanto é que você joga bola, faz dança sem pensar nos movimentos, mas isso não é a mesma coisa que dizer que você não tem escolha nenhuma, né? Pelo menos é assim que eu penso. Até porque tem jogadores melhores e piores, porque eles tomam a decisão correta ou errada num determinado momento, né? Então assim, os experimentos que falam sobre isso começaram na década de 80, o Benjamin Libet, que começou a conduzir isso. Faz assim e levanta a tua mão. Quando é que você quis levantar a mão? Quando tu falou? Né? Mas daí o teu cérebro vai registrar que você quis meio segundo antes. Daí eles colocam isso como um argumento de que você não tem escolha em nada. Mas na minha concepção, o comportamento motor é muito inconsciente e é muito presente. Então, eu posso dizer, daqui a 5 segundos eu vou pegar o copo. 1, 2, 3, 4, 5. Quando é que foi o potencial de prontidão? 5 segundos atrás. Mas, beleza, então você consegue dizer assim, eu consigo prever o comportamento do Gia de apertar o botão esquerdo ou direito 5 segundos antes. Preveja então como que meu filho vai ser daqui a 5 anos e como que eu vou agir com ele. Aí fica um pouco difícil, porque você vai ter que ter variáveis infinitas para prever. Como é que você vai prever um comportamento de um cérebro que tem 86 bilhões de neurônios fazendo trilhões de conexões? Nunca vai chegar, na minha opinião, nunca vai chegar ao ponto de você conseguir ter todas as informações para prever com exatidão o curso de ação de um indivíduo. Eu acho que é exatamente o que tu falou. Tu consegue prever num momento que a pessoa já está prestes a agir ou que ela já recebeu informações suficientes que ela tem que agir daquela forma. Exato. Né? Aí tu consegue. Então, sei lá, vamos supor, um policial e tá atrás de um assaltante numa cena de crime. Tu já sabe que assim que o assaltante botar a mão no revólver, o policial vai atirar nele. Então, não é que já tá pré-determinado que o policial vai atirar nele.
É que é uma situação que levou àquele fim, né? Então, que nem aqui, tu falou, eu quero beber água. Beleza, eu já sei que pra beber água eu tenho que pegar o copo. Então, se tá pré-determinado, tu vai pegar o copo? Não. É porque tu quer beber a água e daí tu precisa pegar o copo. Eu penso numa metáfora bem interessante, assim. Imagina que você tá na água e você, que você quer andar na água. Igual Jesus fazia, andar na água, segundo a mitologia lá. Como é que você pode andar na água? Você pode pegar 4 boias. Você coloca uma embaixo de cada pé, depois você pisa, pega a boia e joga na frente. Eu vejo muito essa questão do controle comportamental como um processo de no futuro. Você não tem controle agora. Agora eu posso dar um susto em você, você vai dizer, nossa. Sim. E aí tem a questão do reflexo também, né? O Steven Pinker, que é outro psicólogo, diz, bom, eu posso jogar a luz na tua retina, ela vai se comportar. Você não tem controle. Mas esse é um reflexo, não é um comportamento complexo, liderado pelo córtex ali, tudo aquela questão. É um reflexo do corpo. Então, assim, a metáfora é a seguinte, você pode ir condicionando o teu comportamento do futuro a ir mais para um lado e para o outro. Tanto é que o paciente, quando começa a gostar da terapia e tal, ele começa a fazer mais exercício físico. E aí ele começa a fazer o quê? Criar umas condições futuras para o corpo metabolizar melhor algumas enzimas e ele ter menos reixa hormonal do estresse superativado. Mas se você parar de jogar a boia, você afunda. Essa que é a metáfora que eu gosto de pensar. Eu gosto de pensar que eu estou jogando essas boias lá para frente. E se essas boias forem ilusórias, beleza também, porque o dinheiro também é uma coisa ilusória, não vale nada o papel do dinheiro. No entanto, tenta viver como se o dinheiro não valesse nada, pra você ver o caos que vai ser. Ninguém vai conseguir fazer nada, trocas nenhuma, né? Então, assim, o dinheiro não vale nada, ele é uma ilusão. Significa que ele não serve de nada? Beleza, a escolha é uma ilusão. Tá, pode até ser, mas por que o cérebro tem a ilusão de que existe escolha? Será que isso não faz um sentido? Será que isso não tem um propósito, né? Pra você se movimentar pela vida? Né? E aí eu penso nesse argumento do Sam Harris que ele fala, não existe livre-arbítrio. O Sam Harris é um determinista duro. Né? Determinista duro diz, não existe nenhum tipo de livre-arbítrio. Tudo é determinado pela genética e pelo ambiente. E aí eu fico pensando assim, como que ele interage tipo, com a filha dele, com a mulher dele, como que ele interage com a vida? Se na vida a gente tem muito a sensação de que a gente escolhe e que a gente cria uma narrativa, né? Quem eu sou, o que eu tô fazendo. Imagina como que seria viver se você pensasse todo momento que você não escolheu. Como que ele, por exemplo, pensa sobre a questão de ele falar o que ele tá falando. Eu fico pensando nisso. Como que ele vive a vida dele pensando nisso? Será que ele toda hora pensa, não fui eu agora? Foi meu cérebro condicionado por determinantes do passado. Não fui eu. Agora também não fui eu. Como que será que seria a vida, assim, na prática? Eu não sei. Por isso que eu tendo a acreditar que algum controle eu tenho. Porque... Eu gosto de uma filosofia ao contrário, filosofia japonesa que tem. Tu que gosta de pesquisar e ver seu nome. Acho que é Genshi Genbutsu, uma coisa assim. Tirou o japonês. Genshi, com G, Genbutsu. Que se não me engano, é isso. Que é um negócio de tu assumir a responsabilidade pelos teus atos. E pelos atos dos outros, se não me engano. Vê se não é isso aí. Senão eu tô misturando duas. Mas é um negócio assim, tu assume a responsabilidade por tudo que tá acontecendo, independente se é de fato culpa tua ou não. Porque se tu tá envolvido na situação, tu poderia fazer alguma coisa pra situação ser diferente. Eu gosto de pensar mais dessa forma. Por exemplo, nós estamos conversando aqui, vamos supor que o papo morreu. Eu posso falar duas coisas. Uma, porra, o convidado ali era muito ruim, não tinha conteúdo, o papo morreu. Ou nós dois não soubemos conduzir uma conversa de um jeito legal e a gente deixou o papo acabar. Né? Então tem essas duas interpretações do mesmo fato. Exato. Eu gosto de trazer pro lado que a culpa é minha. Você responsabiliza. Então, assim, se você souber lidar bem com a culpa, ela vai ser um preditor de comportamentos melhores, né? Imagina se você abole totalmente a culpa e o mérito. Não tem mais culpa nem mérito. Beleza. Aquela sensaçãozinha boa de fazer e ver que foi você que fez, some. Talvez a dopamina baixaria, sei lá. Mas aquela sensação de culpa, de arrependimento, que faz você olhar pro amanhã e tentar fazer diferente amanhã, também some. Será que você não ficaria meio estagnado, né? Fazendo sempre a mesma coisa? Sei lá. Então, mas essa questão que você fala é interessante, né? Quanto mais responsabilidade você consegue atribuir a você de maneira saudável e de maneira, como é que eu vou dizer assim, com uma resolução boa, melhor. Porque você olha, por exemplo, eu sempre dou exemplo de uma paciente que sofreu um monte de coisa, assim, e ela disse, não, vai parar aqui o meu sofrimento e não vai passar para os meus filhos.
né? Eu também sofri muita coisa, assim, e eu disse, eu não vou colocar em cima do Miguel e da Dani todo o meu sofrimento de uma maneira ressentida, porque, sei lá, o destino me fez sofrer. Eu não vou fazer isso, então isso me dá mais capacidade regulatória, eu penso, né? Assim, mas eu adoraria ver principalmente essa resposta, assim. Como que a pessoa que acredita que não tem nenhum tipo de escolha, como que ela conduz a própria vida? Como que ela conduz a própria vida? Ela não pode se sentir no mérito de nada e nem culpada de nada. E eu acho que isso é impossível. A gente sente culpa direto e a gente sente orgulho muito. Beleza, a gente tem que tentar fazer isso diminuir, mas ainda assim é muito difícil. Você sempre sente culpa, sempre sente orgulho, sempre sente o teu ego ali dizendo que você é o bom e que a pessoa não é. Você tem que diminuir isso, mas tem como excluir totalmente isso e ainda conseguir decidir, né? Escolher, sei lá. E acho que até a gente ser humano de verdade e viver a vida de fato é a gente conseguir sentir essas emoções que a gente sente, porque, pô, sei lá, tu vai numa montanha-russa pra quê? Pra sentir a adrenalina, a emoção, o sentimento que tem de tu tá fazendo aquilo ali que, sei lá, é um risco pra tua vida, digamos assim. Então tu quer correr aquele risco pela sensação que ela vem. Sim. Então se tu tá completamente consciente daquilo ali, tu não vai sentir aquela emoção. Então já não faz mais sentido tu fazer. Exato. Então eu acho que vai caminhando pra aquele sentido, tá, a vida não faz mais sentido, o que eu tô fazendo aqui? Aí quando já é tudo pré-determinado, assim. Eu fico pensando, bom, esse intérprete que mente que decidiu, se ele fosse inútil, a gente conseguiria viver sem ele. Mas se você vê que pessoas, por exemplo, que estão no surto de esquizofrenia, não conseguem viver como a gente vive sem estar no surto de esquizofrenia. Não consegue ter a mesma capacidade de escolha. Uma criança também que não tem córtex pré-frontal também não consegue ter a mesma complexidade de decisões de escolha. Ela é muito modulada pela genética e pelo ambiente. O adolescente um pouco menos, o adulto um pouquinho menos. Os animais são muito mais, né? Então, por que existe esse ser na nossa cabeça que diz, que faz... Por que existe esse processo confabulatório, né? De, eu fiz isso, por que você fez isso? Porque eu quis. Por que existe isso? Porque talvez se você tirasse isso, alguma coisa não funcionaria bem. A metáfora que eu usei lá no outro podcast foi a seguinte: você está dirigindo o carro e o motorista é o algo que pré-determina o comportamento e o carro é esse processo confabulatório. Para você ter decisões, para você